Boa tarde, cidadão, de volta na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte, nesta Sexta da Saúde, conversando com a doutora Mônica Kim, médica proctologista, tirando dúvidas aqui para você, nosso telespectador. Infelizmente, sem poder interagir, porque devido a esse período da Eurocopa, né, no mês de junho, o nosso programa aqui e acolá vai no ar em horários diferentes daquele normal, como está indo agora, como também aqui e acolá o programa não pode ser ao vivo por causa da transmissão pela Rede Bandeirantes Nacional da Eurocopa. Mas continuamos aqui compartilhando com você notícias importantes e educativas, ajudando na melhoria da sua saúde, nesta Sexta da Saúde com a doutora Mônica Kim, proctologista. E doutora Mônica, continuando a nossa entrevista, eu gostaria que pudesse falar um pouquinho sobre o seguinte: existe alguma relação da existência de hemorroidas nas pessoas, por exemplo, com a questão do câncer de intestino? Não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra? Não. O pessoal tem esse mito que quem tem hemorroida pode ter o câncer, mas não é por causa da hemorroida em si, por outros fatores, né? Até porque a hemorroida é causada pela constipação, na sua grande maioria das vezes, e a própria constipação, que é o intestino preso, a famosa prisão de ventre, ele pode ser um dos causadores de câncer. E com relação ao tratamento para o câncer no intestino, como é que acontece? O tratamento é cirúrgico. Uma vez diagnosticado, né, o paciente tem que ser operado para retirar aquela parte do intestino que está acometida. Em raros casos é feito, geralmente, o câncer do reto, que é mais baixo. Geralmente os oncologistas fazem radioterapia, quimioterapia antes, mas só em câncer de reto, do resto do cólon não. Temos uma outra imagem aí, produção, para a gente mostrar para o telespectador em relação a esse assunto que estamos tratando aí, que é o câncer do intestino, né? E eu gostaria, nessa imagem, para que a gente entenda, esse que é bem grossinho, é o intestino grosso. A partezinha de baixo já é o reto, lá no finalzinho, o ânus. Aí eu pergunto, geralmente quando acontece o câncer, ele acontece em que lugar do intestino? Isso é independente, cada pessoa de um jeito, ou sempre tem um lugar que ele atinge mais do que outro? É independente, não tem um lugar mais específico, não. É mais comum no reto e a parte ali onde tem sigmoide e ascendente. Quanto mais a gente fala de proximal, que é o sentido contrário, quanto mais em direção ali onde tem escrito seco, ele é mais raro, mas ele pode acometer em qualquer lugar. E é mais comum o câncer no reto ou o câncer no intestino grosso? O reto faz parte do intestino grosso. Ah, faz parte, né? Mas o câncer de reto é mais comum do que o dos outras áreas, do cólon descendente, transverso, ascendente. Quando o câncer acontece em uma dessas áreas do intestino, onde é mais complicado para se retirar uma parte? Em termos cirúrgicos? Depende muito da experiência do cirurgião também, né? O câncer de reto é bem um câncer mais complicado de ser operado. Pelo que eu vivi, pela experiência, eu acho sempre o de reto é um câncer mais difícil de ser acessado. Mais complicado, né? E como é que fica na hora que a pessoa tem um câncer, exatamente no finalzinho, já no reto, e precisa fazer uma cirurgia, como é que fica para defecar depois? Geralmente, quanto mais próximo do ânus, da borda anal, mais delicada fica a anastomose. O que será a anastomose? É a junção. Se você, digamos, o intestino é como se fosse um tubo. Você tira uma parte daquele tubo, você tem que unir o que ficou, né, das duas partes. Essa união chama anastomose. Tá? Então, quanto mais próxima do ânus, mais delicada fica essa anastomose. Às vezes, a pessoa tem que até fazer aquelas bolsinhas que chama de colostomia. Tem que colocar o intestino para funcionar pela barriga, né? E depois, com alguns meses depois, ele pode fazer a nova cirurgia para reconstruir, né, o trânsito. Isso. Muito bem. E o que é que causa o câncer no intestino, né, que você poderia compartilhar com o nosso telespectador? Assim, não tem os fatores certos causais do câncer do intestino. Mas, assim, as pessoas que fumam, né, o tabagismo, o uso do álcool, está relacionado com o aparecimento. Cigarro e bebida, né? Cigarro e bebida, uma dieta pobre em fibras, uma dieta pobre em frutas, verduras, legumes. Um indivíduo com hábitos que não sejam saudáveis, né, sem atividades físicas, eles podem estar mais propícios a ter câncer
Existe alguma relação, por exemplo, entre o câncer no intestino, no colo do intestino, com as pessoas que praticam sexo através do ânus, ou homossexual, por exemplo? Não, não tem. Não há nenhuma relação? Não tem. É mais comum o caso no câncer do ânus, que é um outro tipo de câncer, mas geralmente causado pelo HPV, pela contaminação do HPV. Mas o fato seria uma DST, uma doença sexualmente transmissível, que é uma outra história que nada tem a ver. E, por exemplo, qual é a idade que é mais comum o desenvolvimento do câncer no intestino? Seja no intestino grosso, intestino delgado ou no finalzinho já no reto? A partir dos 50 anos. A partir de 50 anos. A partir de 50 anos é o ideal que comece o rastreio, mesmo você não tendo nenhuma queixa com relação ao seu intestino. Nem de constipação, nem nunca de sangramento. O ideal, a partir de 50 anos, todo mundo fazer a colonoscopia. Muito bem. Conversando aqui, já chegando ao fim, com a doutora Mônica Kim, que é proctologista nesta Sexta da Saúde no Boa Tarde Cidadão. Eu agradeço a sua participação, doutora Mônica, e eu deixo um momento final para suas despedidas junto ao povo de Natal e do Rio Grande do Norte, com alguma orientação que possa complementar. Eu que agradeço, mais uma vez, a oportunidade de falar um tema tão pouco explorado, né? E orientar mais as pessoas a ter mais o cuidado. É uma coisa, às vezes, até meio chata, mas a gente fala para os pacientes... Não tenha vergonha, procure o médico. O proctologista, sobretudo o médico. Os homens que podem ter vergonha, né? Mas procure o médico, é importante. Bastante. Os homens, eu acho que... Quanto mais demora, mais o problema piora. Com certeza, com certeza. Estar atento também às fezes. Não é só evacuar e dar descarga, é uma coisa meio parece um pouco estranha, mas a gente tem que observar, olhar para o vaso, para ver se tem sangramento, até outras coisas, outras doenças como doenças inflamatórias, você pode ter eliminação de muco, que é tipo um catarro nas fezes. Então é importante você olhar, se tiver alguma alteração de diferente, procurar um especialista, não demorar para procurar, porque o câncer do intestino ele é curável, só que tem que ser descoberto na fase inicial. Né? Pois é. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Ficamos por aqui com Boa Tarde Cidadão. Continue ligado com a programação da Rede Bandeirantes Nacional. Um excelente final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser, de volta com mais um programa Boa Tarde Cidadão.